Na última semana eu venho comentando com você sobre a reversão que vem acontecendo dentro do Bitcoin. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que nós vamos buscar um rompimento do all-time high. E possa ser que isso aconteça em breve, ou seja, esteja preparado para essa movimentação. Porque depois que romper o all-time high, a gente não vai ter tanto tempo assim para entrar, parar e pensar nesse rompimento, beleza? Então já esteja preparado para caso isso aconteça. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, um dos grandes fatores para definir se nós estamos em um mercado bearish ou em um mercado bullish é exatamente o custo do investidor de curto prazo. Se a gente estiver abaixo dessa região, meu amigo, nós estamos em um cenário mais bearish, porque os investidores de curto prazo, eles sabem vender no prejuízo, eles sabem aceitar o panic sell, eles sabem colocar lenha nessa fogueira. E bom, estávamos em um passado recente abaixo desse custo aqui, onde eu fico totalmente bearish abaixo desse custo, e quando a gente está acima desse custo, eu fico bullish. Simples assim, como eu sigo métricas, como eu sigo setup, é simples. Se a gente está abaixo, é bearish, se a gente está acima, é bullish. Hoje nós estamos acima desse custo, tá? A gente fez um rompimento aí com consistência dessa região aqui. Na sexta-feira foi quando a gente saiu mesmo dessa região aqui do 64, fez o seu rompimento ali. E o mercado ele começa a ficar mais bullish, mais otimista a partir desse momento. Veja que quando nós temos cenários acima dessa linha vermelha aqui, são cenários onde a gente tem altas muito claras, e quando a gente tem cenários abaixo dessa linha vermelha, a gente tem baixas também, e baixas muito claras. Tem alguns momentos que a gente acaba ficando em torno dessa linha ali, né, que foi o que aconteceu desde setembro de 2019 até setembro de 2020, ou seja, um ano e o preço foi para baixo ou foi para cima, e depois de um ano ele estava no mesmo patamar de preço. Bom, como a gente está acima dessa linha aqui, nesse momento eu estou bullish. E quando a gente olha para esses investidores de curto prazo, a gente começa a observar que eles cessaram a sua pressão de venda no prejuízo. Eles pararam de realizar prejuízo. Esse é um sentimento bullish. Esse é um momento que devemos olhar para o mercado e entender que aquelas pessoas que estavam mais preocupadas e desesperadas por vender com o prejuízo, elas estão parando de fazer isso nesse momento. Então, a gente tem uma diminuição da pressão vendedora. E olha só, esses vendedores, eles fazem com que o preço ele caia de uma maneira agressiva, porque eles vendem um atrás do outro. Eles não vão analisar o mercado, não vão entender pontos de saída, então eles vão simplesmente vender através do seu sentimento. Como a gente saiu de dentro dessa fase de capitulação e nós estamos voltando a subir aqui, ó, olha só, nós estamos longe ainda de uma fase de otimismo do investidor de curto prazo, que é essa região amarela que nós temos aqui em cima. Veja que essa região amarela, ela sempre é uma região de formação de topo no curto prazo que nós temos, e quando a gente olha para a região vermelha aqui, as regiões vermelhas são regiões de formação de fundo, só que a gente não utiliza esse gráfico aqui para a gente entender se chegou no fundo ou não, porque saiba que o amarelo ele pode ficar mais amarelo ali, e o vermelho ele também pode ficar durante muito mais tempo vermelho. Veja o amarelo aqui como que ele sobe sem freio, e veja como o vermelho aqui durante o bear ele também cai sem freio. Nós não utilizamos esse gráfico aqui para entender se a gente chegou no ponto caro ou no ponto barato. Nós utilizamos esse gráfico para entender em que fase esses investidores eles estão. Como eles acabaram de sair dessa fase de capitulação, a gente tem uma alta probabilidade de vir buscar esse otimismo. E se a gente vier buscar esse otimismo, estamos falando que o mercado ele tem que subir, romper esse all-time high, buscar uma nova região de preço para a gente colocar esses investidores em otimismo, tá? Tem bastante espaço para isso acontecer. E quando a gente olha para o Soper, por exemplo, ele conseguiu voltar acima da zona neutra aqui, que é essa linha preta na horizontal que nós temos. A gente fez esse retorno aqui em cima também do Soper, tá? Isso daqui é muito bullish, isso daqui deixa o mercado mais otimista também, ou seja, o sentimento desses investidores nesse momento é mais de que o mercado vai para cima.
E quando a gente analisa as principais carteiras, elas voltaram a acumular de uma maneira mais forte após o rompimento ali dos 64 mil dólares. Veja que quando a gente tem as bolinhas mais escuras aqui, mais próximas de 1 ali, a gente tem uma real acumulação, ou seja, a gente tem uma real compra dos investidores. Quando a gente está próximo de 0, a gente tem uma real venda, e quando a gente está no meio ali, a gente tem uma zona que chamamos de neutra. Nem tanta pressão compradora, quanto nem tanta pressão vendedora assim. E nos últimos dias, como a gente rompeu aí os 64 mil dólares, muitos investidores observam esse preço para entender se eles vão investir ou não. A gente voltou com acumulação. Veja que estamos próximo de 1 já, a gente está em 0,85 ali, então estamos vendo um sentimento mais de acumulação. Ou seja, isso daqui é bullish nesse momento. Quando a gente vê essas regiões mais amareladas e laranjadas aqui, são regiões totalmente bearish, são regiões onde a gente tem muita pressão de venda. E quando a gente olha para tudo isso, sabemos que ainda não aconteceu a última fase do ciclo do Bitcoin. Olha só, esse movimento bearish que nós tivemos foi um movimento de retração em meio a uma movimentação de alta. Eu, particularmente, esperava que esse movimento ele fosse ir mais baixo, eu esperava que ele fosse ser mais agressivo, que ele fosse além dos 53 mil dólares ali, por exemplo. Eu tinha alvos muito mais abaixo. E a gente sabe que a última fase do ciclo ela ainda não aconteceu. Ou seja, qualquer reversão que a gente volta, temos sim que nos posicionar, temos sim que ser estratégicos, porque afinal de contas, a última fase do ciclo é uma fase mais exponencial, que é essa fase azul aqui que nós temos. Essa daqui não são as fases somente do investidor de curto prazo, tá? Essas daqui são as fases do investidor de curto prazo, essas daqui são as fases do investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo, ele crava geralmente os fundos do mercado e ele também crava geralmente os topos do mercado. Veja que essa região eufórica, que é a região azul aqui, ó, é a fase mais exponencial do ciclo, ou seja, a subida com maior agressividade que nós temos ali. Isso aconteceu em todos os ciclos, tá? Eu ia falar 2017 aqui, mas se a gente puxar lá atrás, a gente vai ver 2014 também, mas eu só quero avaliar esses 2 últimos ciclos aqui para você entender. Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que essa fase azul ela acaba sendo a fase mais exponencial. No ciclo passado, a gente entrou dentro dessa fase azul, o Bitcoin estava em 20 mil dólares e a gente foi buscar topo ali na região de 60 mil dólares. Nesse ciclo, a gente ainda não entrou dentro dessa fase azul, dentro dessa fase eufórica, tá? Se a gente ainda não entrou dentro dessa fase eufórica, nós temos bastante espaço para poder subir, para constituir essa euforia. Então, a melhor coisa que a gente faz é estar preparado para um rompimento do all-time high. Porque a gente rompendo esse all-time high aqui anterior, nós vamos entrar dentro dessa fase eufórica no Bitcoin. Uma fase extremamente exponencial. Olha só, Bitcoin voltou a subir, a gente bateu uma região de fundo ali, a gente voltou a subir, o mercado começou a mostrar indicadores bullish, a gente fica bullish também. Mais uma vez, eu não estou aqui para me mostrar se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu estou aqui para te mostrar as melhores estratégias e como que você faz para fazer dinheiro e não para você estar certo ou estar errado. Se você sempre for estratégico, não importa se você errou na sua decisão, você vai conseguir fazer dinheiro. Agora, se você for amador e sempre está procurando estar certo, meu amigo, pode ter certeza que cedo ou tarde você vai cair em alguma no mercado. Bom, diante disso, a gente se prepara para essa movimentação de alta, diante disso a gente vai se preparar para um rompimento do all-time high, porque lembre-se que nós estamos subindo pela terceira vez para essa região dos 70 mil dólares. Obviamente que se a gente rejeitar esse rompimento do all-time high nesse momento, cara, a gente vai ter mais complicações aí pela frente, nós vamos ter que ficar bearish sim. Mas eu acredito que dessa vez a gente vai romper o all-time high. Eu acredito que em breve nós vamos ver o Bitcoin em uma nova descoberta de topo. Eu sei que no Brasil ele já está em all-time high por conta do preço do dólar, mas a gente sempre analisa o Bitcoin ali em termos de dólar, não para outras moedas. Então, esteja preparado para tudo isso acontecer em breve. O que nós vamos buscar quando acontecer esse rompimento do all-time high? Vai ser uma nova região de alta realização de lucro, como foi essa região que nós tivemos aqui dos 70 mil dólares.
A partir do momento que a gente começar a identificar essa região de alta realização de lucro, a gente vai entender que tem uma grande resistência ali pela frente e nós vamos começar a olhar mais para sentimentos bearish também, sentimentos de proteção. Aonde que pode acontecer essas regiões? Bom, se a gente traçar a Fibonacci aqui, a gente consegue ter alguns alvos dos players que acumularam durante essa retração aqui. Esses alvos, eles estarão ali em torno de 80 mil dólares para começar. Então a gente está falando que Bitcoin subindo aí, rompendo o all-time high, a gente tem movimentações até 80 mil dólares e até mesmo até 90 mil dólares. Só que não em linha reta. É muito comum que o preço sinta essas regiões como resistência e que depois ele volte a subir ali e vá buscar um novo patamar de preço. Quando a gente olha para o price action nesse momento, entendendo o que aconteceu aqui, a gente voltou para dentro desse canal lateral e nós tivemos um flush. Geralmente, lateralizações elas são encerradas com um flush. Veja que a gente teve um flush aqui e o mercado ele não conseguiu fazer esse rompimento. Inclusive, a gente formou um topo duplo aqui, que isso é extremamente péssimo para o mercado. Só que a gente está tendo uma segunda chance, porque fizemos um flush aqui, então para mim, nesse momento, a gente vai romper. A partir do momento que a gente volta para essa lateralização, rompe o custo do investidor de curto prazo ali, ótimo, estou bullish e estou esperando um rompimento dessa região. Estou contando, na verdade, que nós vamos romper o all-time high. Dessa vez, se a gente bater dentro dessa região aqui e voltar, meu amigo, isso aqui vai ser mais feio do que foi feio aqui atrás. E eu conto de verdade que a gente vai fazer esse rompimento. Alguns ativos estão performando super bem aí, como o Radio, que eu já comentei com vocês aqui no canal, quando a gente estava formando esse triângulo descendente, que era o mesmo padrão que havia acontecido aqui atrás. A gente fez um rompimento desse triângulo ascendente e o Radio já está voltando ali para sua região de topo. Se você focar em ativos que estão performando bem nesse momento, que são poucos, certamente você vai conseguir lucrar muito mais. Agora, se você ficar preso a ativos que não estão performando bem, como um Matic, por exemplo, meu amigo, está de brincadeira na tomateira. Porque nos últimos meses aí a gente está vendo uma desvalorização de Matic de 57% sem nenhum sinal de recuperação. Enquanto isso, tem ativos como Radio performando super bem. Saiba escolher bem os seus ativos. E dentro da carteira 1 ao milhão, nós temos Radio. Hoje, Radio já entrega para os alunos R$ 5.487,95, sendo que os alunos investem R$ 33 por aporte dentro de Radio. Lembrando, se você quiser fazer parte da carteira 1 ao milhão, o link ele está na descrição. Lá eu tomo todas as decisões, você só precisa copiar e colar. Nada mais. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente todo mundo que me mandou mensagem sobre o TAI. Todas as mensagens positivas que vocês me mandaram, eu li absolutamente todas as mensagens. Eu não respondi nenhuma das mensagens porque eu não queria dar o privilégio ali para responder um ou outro, porque eu não conseguiria responder aquele tanto de mensagens que vocês me mandaram. Mas eu deixei um like, pelo menos, em todas as mensagens ali, para mostrar que eu li a sua mensagem. Muito obrigado, de verdade, para te manter atualizado. O Tai está aqui do meu lado, mas ele está dopado. Ele está tomando uma medicação extremamente forte. Na sexta-feira, o médico decidiu por não fazer a cirurgia. Ele foi para a ressonância e depois a gente fez um outro exame nele. A ressonância saiu, deu algumas coisas positivas, por isso ele não foi para a cirurgia, mas amanhã e na quarta vão sair outros exames da coluna dele para a gente saber se vai dar continuidade no processo de cirurgia ou não. Enquanto isso, ele está extremamente de molho aqui, enquanto isso, ele está dopado. Mas, nesse momento, ele já está melhor do que na semana passada. Não posso afirmar assim que ele está 100% bem, porque afinal de contas ele está dopado, ele está sobre medicações. Então, diante disso, ele acaba ficando mais de boa, sem dor. Isso daí a gente vai entender melhor quando sair todos os exames e depois que terminar as medicações. Provavelmente, se tudo der certo nos exames, ele vai ficar aí durante 30 dias sendo medicados. Eu espero que ele saia dessa, porque, como eu te falei na sexta-feira, esse é um grande amigo que eu carrego comigo nos últimos anos.
Um ser que me dá muito suporte emocional e é o único ser nesse mundo que fica feliz se eu vou ali, demoro 15 minutos e volto. Enfim, só quem tem um dog, só quem incorporou isso na sua família sabe qual que é o sentimento disso daí. Agradeço novamente você que me mandou uma mensagem positiva referente ao Time. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui amanhã. Valeu!